Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto a Lunar Camila Kintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais poderosas, os mitos cheios de fases, o folclore que domina a bruxaria e a magia. O mito de hoje foi um pedido da Elisa Tibério, que quer saber mais sobre a deusa tríplice Hecate. Elisa, esse episódio é para você. Curta e compartilhe para a gente continuar trazendo lendas místicas aqui para esse podcast. Para começar, tenho que dizer que a Hecate não é bem uma deusa como os deuses do Olimpo. Ela era algo além. Seu nome indica que surgiu na região das cidades cárias de Anatólia, região da antiga Ásia Menor, onde era vista como a grande deusa. A palavra significa a que opera à distância, a que remove ou move, a que alcança longe. Ela ficou muito conhecida como uma deusa tríplice, a um que é 3, mas suas representações mais antigas mostram apenas uma fase. Isso significa que ela acabou evoluindo de um culto simples para um mais complexo. De acordo com as versões mais populares, Hecate é filha de 2 titãs, Astéria e Pérsis, ou seja, ela é uma titã e não uma deusa do Olimpo. Outras versões dizem que ela era uma deusa mais primal, fazendo dela irmã de Érebo e de Nix à noite. Apesar disso, ela convivia bem com os outros deuses do Olimpo e era respeitadíssima por eles. Por quê? Porque a Hecate era bem poderosa. Prepara que agora é a hora do show das poderosas. Tanto que ela podia negar ou atender os desejos que os mortais faziam aos deuses. Ela era doadora da riqueza e de todas as bênçãos da vida cotidiana. É isso mesmo, o desejo feito aos deuses tinha que passar por ela, tipo uma secretária executiva, sabe? Mas ela normalmente atendia, especialmente quando envolviam mulheres e crianças. Segundo a lenda, a deusa realizava favores, ampliava os bens, ajudava na colheita e na pesca, orientava os viajantes, estimulava o dom da eloquência, garantia vitória em batalhas e concedia prosperidade e abundância, ou seja, a Hecate era porreta mesmo. Porém, em um aspecto mais aprofundado, as atribuições da Hecate exercem um importante papel na espiritualidade. Isso porque ela seria responsável por encerrar e iniciar ciclos, conduzir as almas na passagem entre os mundos, iluminar a jornada espiritual, zelar pela mente inconsciente e revelar mistérios. Ela se tornou a deusa dos caminhos e senhora da encruzilhada, ou seja, em locais onde 3 estradas se encontravam, eram feitas oferendas de alimentos a Hecate. E sim, isso lembra muito as oferendas do candomblé e da umbanda. Provavelmente há uma troca entre essas culturas em algum momento. Além disso, os gregos colocavam estátuas e santuários em honra a Hecate nesses locais. Outro poder importante de Hecate é a relação dela com a bruxaria. Acredita-se que ela simbolizava as forças místicas e que tinha a capacidade de controlá-las, fazendo feitiços. Por esse motivo, a deusa é frequentemente associada a magias sombrias e perigosas, ainda que sempre, ou quase sempre, ela agisse com bondade e força. Ela era considerada a senhora dos fantasmas e da necromancia, que, para quem não sabe, é a magia com mortos. Porém, quando ainda era uma divindade jovem, diz a lenda que Hecate aprontou. Ela roubou o pote de carmim da mãe. Carmim, para quem não sabe, seria um item de maquiagem tipo 2 em 1, batom e blush, sabe? Era bem importantinho e devia ser caro, porque a mãe dela ficou a fera e a Hecate fugiu para a terra. Só que estar na terra tornou impura e impedia que ela voltasse ao Olimpo. Então a Hecate decidiu que, vamos, já tá com o pé na jaca, põe os 2. Ela foi ao submundo, que no caso não é nenhum inferninho de balada, seria mais próximo ao nosso inferno, mas não literalmente, ao inferno cristão. Submundo é o mundo dos mortos, onde ela acabou pegando amizade foi com a Perséfone, aquela do episódio do Rapto de Core. Para quem não ouviu ou não lembra, tá na nossa listinha bem no começo. A Perséfone se deu bem com a Hecate, a purificou e, restaurada sua glória, a Hecate recebeu a incumbência de presidir cerimônias e rituais de purificação e expiação. Quando ela já estava no auge, ela conheceu um tal de Eetes e teve com ele uma filha chamada Circe, que também já teve episódio aqui, uma bruxa poderosa que aparece na vida do famosíssimo Ulisses, da Odisseia. É muito comum ver representações da Hecate com 3 cabeças, uma jovem, uma adulta e uma velha, ou mesmo com 3 mulheres, uma de costas para outra. A trajetória da Hecate acabou ligando ela a 3 deusas também. A Artemis, deusa da caça e da lua, às vezes também representada como a Selene, depende da versão.
e essa face dela, né, ligada a Artemis, é uma face jovem. Outra ligação dela é com Deméter, deusa da terra e fertilidade, a mãe, e a terceira fase ligada a Perséfone, rainha do mundo dos mortos, e que aqui representa a velhice. Ou seja, a Hécate, ela é um arquétipo também, ela representa a virgem, a mãe e a anciã, o passado, o presente e o futuro, o céu, a terra e o além, o mundo dos mortos. É um poder feminino que se manifesta durante toda a vida em cada uma de suas fases. É a senhora dos 3 grandes mistérios, o nascimento, a vida e a morte. Enfim, ela é a deusa que simboliza as fases da lua. A lua nova pressupõe a face oculta de Hécate. A lua cheia vai sendo aos poucos sombreada pelo lado escuro, revelando o aspecto da mãe. E a lua minguante revela seu aspecto luminoso. É preciso morrer para renascer. Na cabeça, ela usa uma tiara estrelada com a lua crescente, já que ela é conhecida como a deusa da noite. Outro acessório de Hécate era uma tocha, capaz de iluminar o caminho dos viajantes que clamavam por ela à noite. A Hécate também pode aparecer com uma chave, por ela ser a carcereira do mundo inferior, um chicote, porque ela era capaz de punir e conduzir as almas, e um punhal, símbolo do seu poder espiritual e muito visto como um punhal de bruxa. Ela vem acompanhada por lobos, ovelhas negras e cachorros. Como os animais selvagens eram consagrados a ela, algumas representações da Hécate traziam cabeças de animais no lugar da cabeça da mulher. Então, o cão, a serpente e o leão, ou o cão, o cavalo e o urso. Tanto que, se cães negros uivassem à noite, isso significaria que a Hécate estaria por perto. Na mitologia grega, a Hécate, como representação da lua escura, né, dessa lua meio escondida, assim, ela era sempre acompanhada por cães. Porém, o cristianismo acabou por associar essa figura, né, que tem uma coisa de noite, animais selvagens, cães uivando e tudo mais, com bruxaria e demônios. Mas, na verdade, ela é apenas uma divindade feminina ligada aos ciclos, né? As fases da vida boas e ruins, ou seja, tudo está dentro de um pacote, e a fertilidade, né? Porque ela é essa deusa que traz, que doa, que atende pedidos. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Nos mitos gregos, ela aparece meio de forma secundária. A gente não tem um mito da Hécate, histórias com a Hécate, tirando essa que ela roubou o carmim da mãe e foi até o submundo pedir ajuda para Perséfone. Ela aparece durante a luta dos deuses do Olimpo contra os titãs, porque apesar de filhas de titãs, ela escolheu o lado do Olimpo. Ela aparece também no rapto de Core, onde ela ajuda a Deméter a procurar a filha, guiando a deusa com tochas. E, após a Core se transformar em Perséfone, ela se torna uma espécie de ministra da Perséfone. Elas ficam amigonas e a Hécate fica lá, como carcereira, guiando as almas para o julgamento, para os seus destinos finais. Outra aparição dela nos mitos gregos é que a Medeia, que é uma história que a gente ainda tem que contar aqui, que é muito interessante, era supostamente uma sacerdotisa de Hécate e alguns dizem que até sua filha. Quanto a festivais, obviamente a Hécate tinha algumas festas e eles aconteciam à noite, à luz de tochas. Anualmente na ilha de Aegina, no Golfo Sarônico, acontecia um misterioso festival em sua honra. A Hécate está associada à cura, profecias, visões, magia, lua nova, magia negra, encantamentos, vingança, livrar-se do mal, riqueza, vitória, sabedoria, transformação, purificação, escolhas, renovação e regeneração. Ufa! Então, com tantas coisas associadas a uma deusa só, a uma divindade só, os gregos gostavam muito dela. E apesar dela não estar no panteão do Olimpo, ela sempre tinha uma estatuazinha garantida na entrada das cidades, nas portas das casas e, como eu falei, em encruzilhadas, porque para eles era essa coisa dos 3 caminhos, né? Coisas que se abriam passado, presente e futuro, 3 opções na vida, enfim. Os romanos, como a gente sabe, eles absorveram uma parte do panteão grego e davam outros nomes. Então eles chamavam a Hécate de Trívia, uma divindade tripla, lunar, infernal e marinha. Como entrou a parte marinha, eu não achei, mas eles fizeram essa associação. E por isso os marinheiros consideravam a Hécate como sua deusa titular, lhe pedindo que lhes desse uma boa travessia em viagem. Deve ter a ver com essa coisa que ela já tinha com os gregos de ser padroeira de viagens, de travessias. Hoje, ela foi retomada pelos seguidores da Wicca, que a veneram como representante do sagrado feminino em sua forma tripla, né? Essa coisa da virgem, da mãe e da anciã. Na cultura pop, ela se funde um pouco com o papel das graças e das moiras, e pode ser vista na série Sandman, do Netflix, que
que tem pouco tempo aí que estreou, é muito legal e vocês podem vê-la sendo consultada por Morpheus, dando conselhos para Rose Walker e atendendo ao chamado de Calliope. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato@euideuses.com.br. Ou, se você acha que e-mail é coisa do passado, aparece nas nossas redes sociais para trocar uma ideia, Facebook, Instagram, YouTube. Então aí vão alguns recadinhos. Beijos pro Joca, que tava só esperando a gente voltar. Desculpa o atraso, Joca, a vida tá meio louca aqui pra mim, mas eu atraso, mas eu entrego. Beijos pro John Mercúrio, que tá sempre com a gente, sempre deixa um recadinho, pelo menos um emoji ali nos comentários. E claro, não pode faltar, beijo pra Aisha, que tá super fã do podcast, divulgando pra todo mundo e que ficou com a música de encerramento do último episódio na cabeça, do Luiz Caldas. Eu vou te falar, Aisha, eu também fiquei, mas outra música que eu fiquei na cabeça foi Candyman, da Cristina Aguilera. Quem não ouviu, ouve lá que também é outra música chiclete. E façam como a Aisha, gente, que tá divulgando o podcast pra tudo quanto é lado. Divulga e ajuda o podcast a crescer e continuar no ar. E fica aquela dica para ter mais sabedoria e revelações do que a própria Hecate. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye! Deusa da noite, sangrenta e fria, irmã da lua, mulher da noite e do dia. Eu vim de longe, atrás da brisa, com 7 pedras, bordei a minha camisa.